Se você não acredita que a tua personalidade de hoje, as respostas que você dá para o mundo, para as pessoas, os seus comportamentos, vem 95% da tua infância, fique nesse vídeo porque eu vou te explicar o quanto tudo isso que você é hoje, tudo que você expõe para fora de você, basicamente são as emoções que não foram geridas da melhor forma na tua infância. Eu sou Matheus Bazevich, especialista em hipnose clínica, neurociência e PNL. Acompanhe. Olá pessoal, hoje eu vou falar de um tema muito importante que é como a nossa infância interfere na nossa vida adulta. O quanto a gente traz muita coisa lá da infância para o nosso hoje. Mas um detalhe, pessoal, isso não vem em forma de lembrança consciente. Aí que está o detalhe. A gente traz isso em forma de reações, comportamentos e pensamentos. Por exemplo, você no teu relacionamento não fica lembrando conscientemente o quanto os teus pais não davam carinho para você, não davam atenção para você, se afastavam de você, mas hoje no teu relacionamento, quando acontece alguma briga ou quando a pessoa, teu cônjuge, está um pouquinho mais distante, você sente aquela falta, aquela agonia. Isso é uma coisa que te traz esse comportamento, essa reação. Você não lembra de forma consciente que quando você aprontava na infância, os seus pais te deixavam de castigo no cantinho e não falavam com você. E hoje, dentro do teu relacionamento, talvez, quando existe alguma briga, você faz o uso, como punição, o silêncio para tua namorada, para teu namorado, para teu marido, para tua esposa. Não lembra conscientemente, quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, que quando você foi apresentar alguma coisa no jardim de infância, deram risada às vezes da pronúncia que você falou errado, de uma coisa que você fez engraçada. Você não lembra conscientemente, mas agora quando você vai apresentar um trabalho na faculdade, vai explicar alguma coisa dentro da tua empresa, no teu serviço, dá uma agonia, um nervosismo, uma ansiedade, uma crise que você considera normal. Bom, isso são só alguns exemplos, vamos terminar esses exemplos por aqui porque eu levaria horas para falar todos. Mas isso é para aproximar você de que o que a gente diz hoje que a nossa personalidade, os nossos comportamentos, eles são herdados do que a gente viu na infância, do que a gente presenciou, do que a gente viu como nossos pais agiam com eles, com nós, com nossos irmãos. Tudo isso a gente vai aprendendo e vai repetindo, seja totalmente o oposto disso, ou exatamente igual, seja um problema muito grave, ou agressão dentro de casa, ou você se torna uma pessoa que odeia qualquer tipo de agressão, ou você se torna uma pessoa agressiva, porque isso se torna normal para você. E pessoal, esse tipo de problema que a gente herda da nossa infância, a gente começa a perceber o quanto isso atrapalha o teu desenvolvimento na vida adulta. Quando você começa um emprego, onde tem muita desavença, você não consegue se conversar com as pessoas, gerir isso. Na faculdade, quando começa a aparecer essa falta da sociabilidade, ou excesso de bebida e tudo mais, ou até mesmo na dificuldade para se concentrar em provas, ou não saber o que está fazendo da vida, no relacionamento com explosões ou com pacificidade, tudo isso acontece, você percebe esses problemas quando você entra na tua vida adulta. E pessoal, esses problemas, apesar de parecerem inofensivos, eles são geradores de problemas emocionais como ansiedade, como depressão, como facilitar você ser mandado embora, como prejudicar você no teu crescimento profissional, como prejudicar você terminar a tua faculdade, como terminar o teu relacionamento, como impedir que você relacione com mais, ou até facilitar que você crie novos traumas. E tudo isso é o cenário perfeito para o aparecimento de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, até mesmo outras doenças um pouco mais graves. Então, basicamente, todos esses traumas, e pessoal, quando eu digo trauma, não é nada gigante, pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma palavra que alguém falou para você, pode ser uma risada que deram na hora errada. Isso, para uma criança, pode ser um fato que gera estado de alerta no cérebro, mesmo depois de 10, 15, 20, 40 anos. Por isso que é muito importante hoje você fazer essa autoanálise do que incomoda você no outro e do que incomoda em você mesmo, que você consegue ligar ou não na tua infância, na tua criação, algum trauma específico. E pessoal, os estudos indicam que esse trauma na infância, principalmente quando ele é sexual, ele triplica a facilidade com que você realmente adquira alguma doença mental, algum problema emocional grave, como ansiedade, crise de ansiedade, depressão ou outros problemas. Outros fatores como passar por um separamento dos
pela separação dos pais, pode ser um fato que também gera esse espaço ideal para o aparecimento de ansiedade, depressão, coisas nesse sentido. Pais alcoólatras ou pais usuários de drogas. Então, tudo isso, né, essa parte disfuncional da família contribui para que você gere esses estados onde fica muito mais propício ao aparecimento de doenças psíquicas futuramente. Você carrega tudo da tua infância, você não abandona nada. E é muito importante, pessoal, reconhecer isso. Eu sempre digo que quem vem para a terapia não é o adulto que está vindo, é a criança. Né? Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem essa metáfora. O adulto que chega aqui falando que não consegue dizer não para os outros, que não consegue impor limites, que se doa demais para os outros e nem olha muito para si, na verdade é a criança que lá na infância tinha que fazer de tudo para que os pais olhassem, para que dessem atenção, ou fazer de tudo para poder se incluir no grupo de alguém, para poder ser visto. É a criança dele que está aqui porque tem essa falta. Né? Um outro exemplo, o adulto que chega aqui porque está há anos sem fazer exames por medo de agulha, medo de injeção, de seringa, não é o adulto está aqui querendo resolver, mas ele não consegue porque a criança dele ainda enxerga aquilo como um problema, como um perigo, como uma falta, como um excesso. Por isso que é interessante a gente se expor à psicoterapia e passar por uma análise muito bem feita, onde a gente vai identificar realmente o que você está trazendo da tua infância, o que você realmente já superou com o tempo, que são poucos casos, alguns detalhes ou outros acabam sendo realmente deixados para trás. Mas por isso que é interessante, dentro da hipnose clínica, você passar por essa análise para poder identificar o que você está carregando na tua mala, na tua bagagem até hoje e poder ressignificar isso da melhor forma. E a hipnose é a melhor ferramenta do mundo possível para fazer isso. Eu fiz isso. Se você não conhece a minha história, inclusive, tem no meu canal aqui um vídeo contando como que eu fiz para chegar até aqui, o porquê que hoje eu trabalho com isso, é porque eu também passei por muitos problemas e foi a hipnose que conseguiu resolver, me ajudar a resolver todos eles e está aqui hoje falando com vocês. Então, e se você também não conhece a hipnoterapia, clica aqui em cima para você conhecer mais sobre todos os detalhes dessa terapia incrível que está dentro da medicina e vai ajudar muito vocês a poder se livrarem disso, sejam soltar coisas pequenas ou coisas muito grandes, mas poder livrar e viver uma vida muito melhor. Uma vida adulta, poder construir, poder viver, poder adquirir experiência. Então, se você identifica algum padrão desses em você, ou você não consegue identificar, mas sabe que tem uma coisa ali, marque uma consulta para a gente ver com mais calma tudo isso. Os meus contatos estão aqui embaixo na descrição desse vídeo, as minhas redes sociais também estão aqui, meu site, meu WhatsApp. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like. Se você tem alguém que você gostaria de mostrar o conteúdo desse vídeo, já manda para ela também. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima.